Olá família, sejam bem-vindos ao meu canal, é sempre um prazer estar com vocês. Eu sou Isângela da Costa e esse é um canal de mulher para mulher e eu espero que todas vocês estejam bem. Eu estou muito bem, graças a Deus. Bem, hoje eu trago um tema que é muito importante na vida das mulheres, não tem como negligenciar, que é as dificuldades que a mulher enfrenta no mundo moderno. Bem, hoje em dia as mulheres têm muitas oportunidades que antes não tinham. As 2 ou 3 gerações passadas, pelo menos, não tinham a liberdade de estudar, de se formar, de ter um emprego, até ter um cargo de liderança no trabalho, ter a liberdade financeira, a liberdade de expressão e tudo isso. E hoje em dia nós temos essa oportunidade. Lutou-se muito da parte das mulheres para atingir esse nível. E hoje muitas mulheres repensam se realmente era isso que queriam. Porque as mulheres já andam exaustas, andam com depressão, ansiedade, sobrecarregadas, cansadas. As mulheres já não conseguem ter aquela paz interior que tinham antes, ter um descanso até físico, não só emocional, mas físico. Porque são muitas coisas que lutamos para conquistar e que hoje acabam sendo um fardo, entre aspas. Não é fácil trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar da casa, cuidar dos familiares, cuidar dos colegas no trabalho. Se você é líder no trabalho, você sabe que tem muitas responsabilidades que não tem como ignorar. E lidar com as exigências da sociedade, do mundo moderno. Não é tão simples assim. E acabamos nos sentindo muito mais sobrecarregadas que os homens. E que isso tem afetado muito a nossa saúde emocional, saúde mental e a saúde familiar, as nossas convivências interpessoais, são familiares, são amigos. Nós já não conseguimos ter uma interação muito saudável, ter uma vida social muito saudável por conta da pressão que temos sentido. Bem, antes os homens cuidavam de tudo. Tudo no sentido de ser provedores, ser o protetor, aquele que se sacrifica pela família, aquele que fica horas a trabalhar, perde noites, faz de tudo para que a família tenha um sustento, para que a família esteja segura, para que a família não tenha que se preocupar com nada. Pagar as escolas, os custos das escolas, das crianças, os custos da própria mulher para se manter bonita, não faltar comida em casa, até o lazer, tudo era da responsabilidade do homem. Mas hoje em dia a mulher acaba entrando, e não que seja mal. Na verdade eu acredito que é mesmo pela dinâmica que o mundo está hoje em dia. Antes era muito mais simples, não tinha muitas exigências assim para se viver, para criar as crianças, não tinha muitas escolas privadas. Hoje em dia tudo anda em níveis. Se você quer que o seu filho tenha uma boa educação, você tem que pagar melhores escolas. Você quer ter um certo padrão de vida, você tem que ter mais dinheiro. Antes não havia essa comparação de ter mais ou menos, as pessoas eram mais, tinha uma situação meio que igualitária, não tinha muita competição, não tinha muitas opções para dizer eu quero aquilo em vez daquilo. Então era muito mais fácil. Mesmo na sociedade as pessoas conviviam muito mais juntas, os vizinhos eram amigos, os colegas eram família. Então as coisas foram mudando com o tempo. Com a própria globalização foi se exigindo muito mais recursos para ter um certo nível de vida. E daí que entrou essa coisa toda de igualdade de gênero, que as mulheres lutaram para serem iguais aos homens, que na verdade é um assunto meio polêmico, porque tem aquele grupo que acredita que as mulheres são iguais aos homens e tem um outro grupo que diz que não são iguais. O que acontece é que têm direitos iguais, mas homem continua sendo homem, mulher continua sendo mulher. E os tais direitos iguais era mais na vertente da área profissional, que as mulheres sentiam que exerciam as mesmas funções que os homens, mas tinham recompensas menores, né? E não ganhavam o mesmo que os homens ganhavam.
e acabaram se sentindo injustiçadas e sentiram a necessidade de lutar pelos direitos iguais, pela igualdade do gênero. Eu não sei de que grupo você que está a assistir, comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião. O que é que você acha que está a acontecer, o que é que você acredita, se as mulheres são realmente iguais aos homens. Mas nota-se hoje uma grande sobrecarga para as mulheres. As mulheres não se sentem protegidas, as mulheres não se sentem amparadas. Tem que cuidar das crianças, tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos familiares, todas essas coisas. Ao mesmo tempo, quer ter dinheiro próprio, quer ter uma carreira, quer ter ambições, e isso não é mau. Torna-se mau quando já não consegue conciliar com tudo. E realmente não é fácil conciliar tudo isso, cá entre nós. Na verdade, não é fácil conciliar todas as coisas e não se sentir sobrecarregada. Porque, naturalmente, a mulher foi criada para ser auxiliadora, ajudadora, não aquela que está em frente, mas aquela que fica no backstage, que fica lá atrás das cortinas, que fica a cuidar da casa, cuidar do lar. O homem que sai para a batalha, o homem que sai para aquilo que é mais visível, né? Podemos assim dizer. Por isso que muitas vezes acaba se dizendo que a mulher não faz nada quando está em casa, mas não é bem assim. E quando ela quer assumir esse papel de estar em frente das despesas, ser a protetora, ser a provedora, acaba tendo um certo esgotamento. Nós mulheres ficamos esgotadas demais, porque o homem só sai para trabalhar, volta para casa, quer encontrar a comida feita, a casa em condições, as crianças bem comportadas, tudo em dia, e você mesma, sendo mulher, estar bonita e pronta para lhe servir. Enquanto que o mesmo que ele saiu para fazer, você também sai para fazer. Você sai para trabalhar, para trazer algum dinheiro para casa. Claro que hoje em dia existem homens bons que acabam não sobrecarregando muito as mulheres, mas nem todos os homens são assim. E a mulher acaba sentindo essa pressão, que não é saudável. Não é saudável estar sobrecarregada com tudo mais alguma coisa. Não é mau a mulher sair para trabalhar. Mas a sociedade hoje em dia exige muito das mulheres. Era bom que a partir de nós mesmas nos conhecêssemos, soubéssemos qual é o nosso papel, qual é o nosso valor, qual é a nossa posição em casa, na sociedade, no trabalho, para não nos cobrarmos tanto assim. E se começa com nós mulheres, a sociedade vai se envolvendo nisso, as coisas ficam muito mais leves. Claro que o sistema hoje quer nos convencer que a mulher só é valorizada quando está atrás de uma secretária a trabalhar. Quando está no salto alto, num carro todo poderoso, a mulher tem que estar bonita, tem que estar com o shape todo pronto. É isso que o sistema quer colocar na nossa cabeça. Mas não se perca, mulher. Não se iluda com o mundo. Existem muitas coisas que nos tiram da nossa essência, que nos tiram daquele lugar que Deus nos criou para estar. Todo mundo sabe que quem cresceu com uma mãe presente em casa teve uma infância melhor. Se teve a família tradicional que o pai saía para trabalhar e a mãe ficava em casa, com um bom pai que conhece o seu papel como homem, que é de não deixar faltar nada. Não precisa ser luxo, mas não deixar faltar nada em casa. Quem cresceu num lar assim sabe como é ter um lar feliz. Ser feliz não é ter tudo, não é a mulher ter um monte de dinheiro na conta, não. Pode ser um pouco, mas apesar disso, hoje em dia é necessidade que a mulher saia para trabalhar, mas nesse sentido de sair para trabalhar, que não tenha a sobrecarga ao ponto de se esquecer de si mesma, da sua essência. Procure trabalhos que talvez te dêem um espaço para cuidar da sua família. E os homens também precisam sentir essa responsabilidade de que eles é que estão em cima das mulheres no sentido de prover em casa. Não em cima das mulheres no sentido de machismo, não. Mas que o homem sinta mais responsabilidade, porque essa questão toda de
de igualdade de gênero acabou criando homens fracos. Homens que até eles próprios exigem que a mulher trabalhe. Que o próprio homem sobrecarrega a mulher. O próprio homem menospreza a mulher. Porque diz, ok, se você diz que somos iguais, então faça isto, faça aquilo, não me exija isso, faça sozinha. Hoje em dia temos uma sociedade de homens fracos. É difícil encontrar um homem forte, um homem tradicional, que conhece o seu papel como homem em casa e na sociedade. Vemos muitas vezes mulheres a carregar os filhos nas costas, a carregar a mochila e, ao mesmo tempo, a fazer alguma coisa para que o homem se sinta protegido. Mas aquele é o papel do homem. A mulher tem tanta bagagem que já não consegue ser mulher. Acaba ativando uma energia masculina. E daí que o homem diz, não, a minha mulher não me trata bem, a minha mulher isto e aquilo. Mas é porque ela está a ativar uma coisa que não é o natural dela. Mulher precisa sentir protegida, precisa sentir leve, para que ela possa transmitir aquilo que é a sua essência feminina. Então, mulheres, por favor, vamos ter noção, vamos cuidar da nossa família, cuidar dos nossos filhos, não deixar o trabalho em primeiro lugar, nem que seja para ter um negócio próprio. Eu incentivo muito as mulheres a terem um negócio próprio que consegue lhes dar liberdade de passar mais tempo com a família. Falo por experiência própria. Eu saí de uma empresa privada para um trabalho mais leve, porque o trabalho onde eu estava, eu me sentia muito sobrecarregada e não tinha tempo. Eu já era casada, eu já tinha um filho. Então, não tinha tempo para minha família, para minha casa. Tinha que deixar os meus filhos serem criados por outras pessoas. E eu só ficava em casa à noite. Eu só via meu marido à noite, eu só via meu filho à noite. Então, eu percebi que não é esse tipo de mulher que eu quero ser. E você também é capaz, mulher. Procure um negócio, procure um trabalho que te dê flexibilidade. Eu sei que hoje em dia precisamos muito do dinheiro, mas que isso não tire a nossa verdadeira essência. Se não puder ter um trabalho mais leve, o pouco tempo que você tem em casa, passar em casa com seus filhos, cuidar da sua casa, dê o seu melhor. E também procure um tempo para você. Cuide-se, faça as coisas que você gosta de fazer. Não se esqueça, não se deixe de lado. Para você cuidar das outras pessoas, você precisa estar bem cuidado. Você precisa se sentir bem com você mesma, antes de fazer os outros se sentirem bem. Então eu espero que você, mulher, pense nisso e me diga o que é que você achou desse vídeo. Espero que tenha gostado. Espero muito que tenham mulheres que pensam assim também. E se tiver alguma coisa para comentar, deixa aqui embaixo. Não se esqueça de partilhar esse vídeo com mais mulheres que precisam se sentir amparadas, que precisam ainda se lembrar, ter essa reflexão de quem elas verdadeiramente são. E compartilhe, dê um like para que o nosso vídeo alcance mais pessoas, o nosso canal possa ter mais seguidores. Se inscreva no canal, ative o sininho, porque todas as semanas temos vídeos novos. Deus abençoe você, a sua família e um beijo.